Sempre que a gente tem expectativa em relação a alguma coisa, seja um filme, seja um livro, ou até mesmo em relação às coisas da nossa vida, a tendência que haja decepção é muito grande, porque a nossa imaginação sempre vai tender para uma coisa muito maior do que a realidade de fato. Esse livro que eu vou trazer para vocês hoje é um livro que trouxe muita expectativa para mim, tanto na época do seu lançamento, quanto a sua posteridade, porque eu demorei um pouquinho para tê-lo aqui na minha estante e conseguir lê-lo. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse livro que é o Hacks e também se ele superou ou não as minhas expectativas. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. Meu nome é Diego Ferraz e o livro que eu vou trazer para vocês hoje é esse livrão aqui, o Hacks, do Thomas Oldhellvelt. E antes de falar sobre ele, eu vou mostrar um pouquinho da arte gráfica. Darkseid, como sempre, caprichou bastante. Aqui a gente vai ter a bruxa, que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. O corte da página é em preto mais uma vez. Aqui a gente vai ter apenas a floresta vazia. E o cetim, que é uma marca registrada da editora, vai ser nessa cor verde clarinho aqui, muito bonita. Mas sobre o que fala essa história? Então, nesse livro a gente vai conhecer a cidade de Black Spring, que é uma cidade que esconde há mais de 300 anos uma bruxa que foi condenada à fogueira. E essa bruxa é uma bruxa extremamente perigosa e ela sussurra maldições que faz com que as pessoas se matem. E uma das maldições que ela pôs na cidade foi que nenhum morador daquele lugar pode sair. Então, se alguém decide sair do vilarejo do Black Spring, ele acaba se matando em outros lugares. Então, não tem fuga. E essa bruxa é tão perigosa que algumas pessoas conseguiram costurar a boca e os olhos dela e também colocaram correntes pesadas nos pés e nas mãos. Então, ela fica vagando pela cidade e ela não consegue falar e nem ver e nem conjurar as maldições que ela faz. Mas isso não tira todo o perigo que ela representa, tanto que toda a população tenta se manter um pouco distante dela. E uma das coisas interessantes é que essa bruxa, ela consegue desaparecer e aparecer em qualquer lugar. Devido a isso, a cidade criou um aplicativo que consegue mapear aonde essa bruxa está. E é com as atualizações das pessoas da cidade que esse aplicativo se retroalimenta. Por exemplo, se a bruxa aparecesse aqui, eu ia abrir o aplicativo do Hacks App e ia colocar que a bruxa apareceu aqui e esteve até a hora específica. Então assim a cidade meio que se mantém com a sua sanidade, tentando viver a vida normalmente enquanto a bruxa está por ali. Só que como muitos filmes de terror, alguns adolescentes começam a testar a periculosidade dessa bruxa. Então testar se ela realmente sussurra, se o sussurro dela realmente causa a morte. E é aí que os problemas começam a acontecer para Black Spring. E eu não vou falar mais para não dar spoiler para vocês. E agora a gente vai começar a comentar um pouco sobre o livro em si. Esse livro foi escrito em 2016 por esse escritor que é o Thomas Oldhellvelt. Ele é um escritor irlandês e na época que ele o escreveu, ele ambientou todo o seu romance na região que ele morava, ali na Holanda. Só que aí, quando ele veio para os Estados Unidos e quando ele começou a ganhar muito público, ele reescreveu esse livro, inclusive reescreveu o seu final, e aí a gente tem essa história que nós temos em mãos. Eu lembro que o trabalho de marketing da Darkseid Books foi muito bom antes do lançamento do livro, então eu fiquei muito aguçado para lê-lo, até mesmo porque a premissa é uma das premissas mais inventivas que eu já vi. Então eu já li diversos livros de terror, mas é difícil encontrar uma sinopse que fuja do lugar comum e que crie uma narrativa que realmente seja instigante. E nesse caso, a originalidade está desde a primeira página, porque o Thomas traz um mal ancestral, que é a bruxa, completamente ambientado para o mundo moderno, inclusive com o aplicativo, que eu acho uma pegada muito interessante, e as questões que são debatidas dentro da história, o modo como o terror se mostra, também é uma coisa muito contemporânea. E devido a essa expectativa que eu criei, eu já meio que imaginava que eu ia me desapontar com a história. Porém, o que eu posso dizer para vocês é que quando chegou e eu comecei a ler, não houve nenhum tipo de decepção. Realmente eu fiquei com medo em algumas partes, porque como eu disse, essa bruxa ela aparece em qualquer lugar, a qualquer hora, então você pode estar dormindo no teu quarto tranquilo, quando de repente a bruxa, que é a Catherine Van Wyler, aparece do lado da sua cama, e ela é uma bruxa completamente feia, com a sua boca costurada e os olhos costurados, ela cheira mal, ela cheira podre, até mesmo que faz muitos anos que ela está ali naquela região, e mesmo sem falar, quando ela se apresenta no lugar, todo mundo fica meio tenso, mesmo que eles já estejam convivendo com isso há muito tempo. E além dessa premissa extremamente inventiva, o Thomas consegue escrever muito bem
o que causa uma imersão maior. Ele cria muito bem seus personagens e é por isso que a história é uma história que tem alguns momentos que acaba sendo um pouco mais lenta e que lembra um pouco o Stephen King em relação à prolixidez. Então ele dá uma criação de personagem um pouco maior, dá atenção para todo o seu núcleo, mas quem lê Stephen King vai curtir muito, porque vale a pena. E de uma nota de 1 a 10, eu dou a nota 9 para esse livro gigantesco aqui, e eu digo que caso você ainda não leu, leia correndo, porque vale muito a pena. Então, pessoal, obrigado pela atenção mais uma vez, curta, compartilhe e se inscreva, que em breve tem novos conteúdos aqui no canal.